Alexandre, eu sou médico obstetra e ginecologista já há 23 anos e trabalho no espiritismo há bastante tempo, desde a minha adolescência, que eu frequento o espiritismo, leio, e eu sou trabalhador hoje da Casa do Caminho aqui em Macaé. Foi a casa onde eu me senti bem acolhido, onde eu consegui desenvolver um pouco mais das minhas atividades no espiritismo. E no final do ano passado, uma grande incentivadora nossa lá, que é a Maísa, algumas pessoas conhecem ela lá da Casa do Caminho, que está tomando a frente agora da parte de ensino lá na nossa casa, me sugeriu que eu estudasse um pouco sobre aborto. Aí eu falei, beleza, aborto é o que eu sei, né? Eu trabalho com gravidez, com perda de gravidez, com tratamento das mulheres, então era tranquilo. Só que para mim foi uma surpresa olhar o abortamento e a reencarnação ou a encarnação pelo prisma da espiritualidade. Então o olhar meu começou a ficar bem diferente, né? Instintivamente as minhas conversas com algumas das minhas pacientes, aquelas que perderam a gravidez, é muito parecido com o que eu vi. E aí ficou bem definido para mim esse modo de enxergar diferente a gravidez. E o principal, que estudando o aborto e a reencarnação, fica bem claro a necessidade da gente estar sempre disposto a trabalhar o perdão. Então eu vou tentar passar aqui para vocês, né, nesse bate-papo aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pode interromper. Esse assunto é sobre o perdão, reencarnação e o aborto. Bom, para iniciar essa conversa, eu queria relembrar que praticamente todos de nós já sabemos a importância de perdoar, sabemos como é difícil, né, executar esse ato de perdoar, mas o mais importante que eu vejo no ato do perdão não é esquecer do problema, mas é deixar passar. Porque quando a gente deixa passar, as coisas começam a funcionar de um modo muito mais tranquilo na vida de quem a gente perdoa e principalmente na nossa. Então, eu peguei alguns livros e pincei algumas passagens dos livros para poder ilustrar aqui a nossa conversa. Então, do livro Lições da Vida, ditada pelo irmão José, psicografada pelo Carlos Bacelli, eu peguei 3 frases. A primeira delas, quem não perdoa o ofensor está mais vinculado a ele do que pode imaginar. Outro, somente quem perdoa libera o pensamento das algemas do ódio que forjou para si. E por último, no estágio evolutivo que a gente se encontra, todos nós ferimos, todos nós somos feridos, por isso mesmo a gente tem que exercer o perdão recíproco. Então, a gente relembra aqui que tudo que acontece com a gente não é culpa do outro, né? Pode até ter a participação do outro, mas tem muito de nós. Então, o que eu faço gera resposta, gera responsabilidade, e aí eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás. Pode ser que eu não esteja colhendo um plantio dessa vida, mas provavelmente de uma vida do passado. Mas tudo que me acontece, né, está relacionado com o que eu fiz. E aí, quando eu recebo uma ofensa e eu crio uma vingança, uma resposta do mesmo teor para aquela pessoa que me ofendeu, e para tentar deixá-la de lado, na verdade eu estou criando um vínculo enorme, porque toda vez que eu penso, aquele ódio reacende, então eu fico algemado naquela situação. E quanto mais eu penso naquilo, quanto mais eu me ofendo com aquilo, maior se torna esse problema. E ao contrário, quando eu deixo passar, quando eu deixo ir, eu me liberto. E aí eu quebro essas algemas do meu pensamento em relação àquele ofensor. E o principal, eu não sou melhor do que ninguém. No planeta que a gente está hoje, que todos sabemos é de prova e expiação, todos nós erramos, todos nós cometemos deslizes, todos nós somos devedores. Uns um pouco melhor do que os outros, mas todos na mesma faixa vibratória. Então, se eu não perdoo, por quê? Qual é a minha vantagem em relação ao outro? Provavelmente aquilo que está acontecendo comigo é resultado do que eu
fiz lá atrás. Então, se eu fiz lá atrás, eu preciso responder em algum momento. Pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, eu pensei a passagem que Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes perdoarei o meu irmão? E Jesus, na sua simplicidade complexa, respondeu simplesmente assim: perdoar-lhe-ás não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A gente faz uma conta rápida, então 490 perdões eu estou liberado. Não, são 490 perdões da mesma falta e eu perdoar do mesmo jeito. Então é um treinamento bem difícil, mas se a gente já faz de primeira, está resolvido. Então não precisa ficar treinando 30, 50, 100 até chegar em 490, mas ele quis dizer que é para perdoar ilimitadamente. Então perdoar cada ofensa tantas vezes quanto ela me for feita, né? Então, eu desejar para o outro o que eu queria que o Pai fizesse comigo. Então esse é o nosso lema, né, do Espiritismo: fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Então, se eu erro, vários momentos da minha vida eu errei, e eu pedi perdão para Deus, nada mais justo, nada mais correto do que eu perdoar quem errou comigo. Então, depois dessa pincelada na importância do perdão, e fica bem caracterizado, que não perdoar, todos nós sabemos, não é esquecer a ofensa, mas é deixá-la passar. E um dia eu olho para essa ofensa e vejo assim: não me faz mais nada, não me causa mais nada. Então, dentro dessa visão da importância do perdão, que faz um bem enorme para nós mesmos, a gente vai começar a falar sobre a reencarnação. A gente não sabemos também que nada é ao acaso, não seria diferente com a reencarnação, né? Então, um homem e uma mulher se relacionam, engravidam, e vem um ser encarnando naquela família, e assim, ao acaso, não tem nenhuma orientação, nenhuma proteção do plano espiritual. Pelo contrário, como a gente vai ver aqui, a atuação do plano espiritual é enorme nesse processo de reencarnação, assim como é na nossa vida, né? A proteção que a gente tem. Então, para ilustrar a história da reencarnação, eu peguei o caso, algumas pessoas devem conhecer, do Segismundo, no livro Missionários da Luz, né? Ditado por André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Segismundo era um espírito que estava para reencarnar, só que ele estava com muito medo, com muita dúvida, não queria, porque queria reencarnar no seio de uma família que era Adelino e Dalva. E essas três criaturas tiveram um problema grande no passado, um crime passional, em que o Segismundo matou Adelino por conta do amor da Dalva. E aí foram para o plano espiritual, cada um teve o seu aprendizado, o seu tempo de recuperação. Adelino e Dalva vieram primeiro e estava na programação receberem Segismundo. Só que Segismundo, com muita dúvida, com muito medo, não queria. E aí o grupo de protetores espirituais daquela família começou a intervir, tentando colocar Segismundo próximo a Adelino, para eles relembrarem o compromisso que tiveram antes da reencarnação do Adelino e da Dalva, né? Então estava o momento se aproximando de Segismundo voltar. Só que Adelino, nos momentos de sono, durante o sonho dele, no desprendimento do corpo, ele reencontrava o Segismundo. O Segismundo tentava se aproximar para falar com ele: olha, está chegando a hora, vamos nos reencontrar. E o Adelino fugia muito rápido, ele ficava com medo. E aí o comportamento de encarnado do Adelino começou a ser um comportamento fora dos padrões de uma normalidade, por conta desse medo que ele tinha de ser pai. Ele não sabia nem o motivo, mas ele tinha muito medo de ser pai. E Dalva, por sua vez, tentava falar com ele que estava querendo ter um filho, estava chegando o momento, mas ele não queria saber. E por conta disso, desse desequilíbrio que ele teve, o Adelino começou a abusar do álcool, a usar mais cigarro, se envolver com outras mulheres, e aí esse comportamento dele atrapalhava o funcionamento do organismo. Então, André Luiz e o instrutor Alexandre vão nesse lar para ver como é que era o processo da preparação da reencarnação. Então,
o Alexandre fala para André Luiz, ó, já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá no futuro, verificando, eu não consigo, aqui, verificando de perto as imagens da moléstia que ele vai ter no coração, na idade madura, como consequência dos seus atos coletivos do passado. Então, existe no plano espiritual um projeto de reencarnação. E nesse projeto é olhado o mapa da parte genética do corpo que aquele espírito vai encarnar. Então, é necessário escolher, na hora que vai se formar o bebê, o espermatozoide certinho, o óvulo certinho, e isso se faz com a ajuda do plano espiritual. Para quê? Para que o encontro daquelas células da parte dos cromossomos vai desenvolver um corpo que esteja capaz do espírito passar pelo que ele tem que passar. Então tem a programação geral dele, por exemplo, o Segismundo estava programado o quê? Que ele desenvolvesse uma doença cardíaca, porque ele matou, não me lembro agora se foi por tiro ou por facada, o Adelino no coração. Então ele lesou o coração do Adelino e ele viria nessa encarnação, no futuro, na vida adulta, desenvolver uma doença no coração. Então o Alexandre estava falando para o André Luiz, olha, estou observando aqui o mapa e estou vendo que está tudo de acordo com o que a gente precisa. As provas e os resgates inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis nas recapitulação da experiência. Todavia, não obrigam a gente a novas quedas espirituais quando nós dispomos da verdadeira boa vontade no trabalho de evolução. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. Então, apesar de ter essa programação toda, quando a gente passa por um infortúnio, por uma doença, por um problema familiar, a gente sempre está sendo cuidado pelo plano espiritual. E isso começa lá na formação do meu corpo. Então, hoje, eu, Carlos, tenho no meu corpo exatamente o que eu precisava passar nessa encarnação. De doença, de relacionamentos, de história familiar, de história profissional. Só que essa programação geral, ela não é fixa. Então, pode ser que eu tivesse programado desenvolver uma doença, um câncer, e eu posso mudar a minha trajetória dentro da minha postura de vida, dentro das minhas escolhas. Às vezes eu tenho uma redução da minha carga de débito, ou o contrário, eu agravo minha carga de débito. Então, se eu já sei que preciso fazer nessa evolução um aprendizado, a gente precisa tentar deixar esse aprendizado mais fácil. Então, se eu tenho um comportamento ruim, abuso do álcool, abuso de drogas, abuso de cigarro, tenho uma vida completamente de crítica aos outros, né, de não ajudar o próximo, eu estou só aumentando os problemas que eu teria já que passar por mérito ou por necessidade de resgate. E aí continua Alexandre dizendo o seguinte, que o pensamento envenenado do Adelino, que seria o pai, destruía a substância hereditária, intoxicando a cromatina. Então, pelas disposições lamentáveis da vida dele, ele estava lesando as células, os seus espermatozoides, antes deles chegarem a fazerem a função deles, né? Que a gravidez ela acontece quando o espermatozoide encontra o óvulo. Só que o Adelino, com aquela postura dele de não querer ser pai, de abusar da bebida alcoólica, ele já lesava a característica cromossômica do espermatozoide. Então o espermatozoide dele era produzido, mas ele não conseguia engravidar a esposa, né? Simplesmente por essa postura arredia dele de não querer ser pai. E aí Alexandre diz, quando a gente conseguiu colocar frente a frente o Segismundo com Adelino, e aí depois de uma longa conversa, os amigos espirituais conseguiram convencer tanto o Segismundo a perder o medo para reencarnar, quanto o Adelino de tirar aquela revolta dele. E aí ele se modificou, começou a pensar, a olhar mais para a família dele, não sair tanto à noite, não usar tanto as bebidas, e aí ele modificou a postura dele, consequentemente, ele
as forças magnéticas protetoras das células reprodutoras ficou mantida. Então bastou uma mudança na postura de vida dele para ele poder permitir que as células que seriam responsáveis por formar o corpo do filho que estava chegando, essas células ficassem funcionando de maneira normal. Aí ele complementa, Alexandre, quando a gente ensina em toda parte a necessidade da prática do amor, não é meramente por um problema, uma característica religiosa. Ah, você tem que amar porque você é religioso. Não, porque através do amor, quando Adelino aceitou essa situação de amor e o Segismundo também, a vida começou a funcionar de maneira diferente. Então, através da prática do amor, isso não é uma necessidade somente religiosa, mas também para o desenrolar da vida. Então, toda evolução da vida física nossa, da nossa vida biológica, se eu tenho amor dentro de mim, eu permito que as forças divinas atuem em mim, promovendo a minha proteção e promovendo o meu desenvolvimento de resgate de débitos. Tá? Então, nesse momento aqui, enquanto Adelino não aceitava, nada acontecia. Adelino aceitou, ele abraçou o amor, aí ele permitiu que aquelas células dele conseguissem, a partir daí, engravidar Dalva, e aí a chegada do Segismundo foi possível. Ainda no livro Missionário da Luz, o que aconteceu? Segismundo aceitou, Adelino também, então houve a preparação para o espírito Adelino encarnar no corpo que estava se formando no ventre da Dalva. E o que o André Luiz observou? Que houve uma redução do perispírito do Segismundo. Então ele era, da minha estatura, ele foi regredindo, ficando bem pequeno, para poder se colar naquele corpinho que estava sendo formado no ventre, no útero da Dalva. E aí André Luiz ficou surpreso, ele falou: eu ignorava que o renascimento compelisse ao plano espiritual a tanto trabalho. E aí eu quero ressaltar aqui que a gente parece que a gente tem dentro da gente uma cultural que quando morre vai para o descanso, né? Ah, fulano descansa em paz, né? Desencarnou, agora vai parar o sofrimento. Na verdade sabemos que não. O plano espiritual tem um trabalho até mais árduo do que o nosso. Então quando nós desencarnamos, passamos por um período de repouso, de recuperação, e depois tem um monte de tarefas para a gente executar. E aí, nesse episódio da reencarnação, da preparação, o André Luiz falou: não imaginava que o plano espiritual atuasse tanto para ajudar nós encarnados. Então a gente, na verdade, tem que se olhar hoje e se achar bem protegido, né? A gente tem que se achar sempre bem acolhido pelo plano espiritual. Então nós somos dignos de tanta ajuda, saibamos aproveitá-la. Aqui. Aí o Alexandre falou: o trabalho enobrecedor está em toda parte, né? O paraíso da ociosidade, ele não é verdadeiro. Então quando morremos, não são os anjinhos que ficamos lá com as asas descansando ad eterno, certo? Então a verdadeira religião, e o espiritismo é uma dessas vertentes importantes, mostra pra gente que trabalho na caridade, trabalho no amor sempre tem a sua importância. Seguindo o desenrolar da história, Alexandre falava para o André Luiz: em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Então, Deus propõe para Segismundo que ele reencarne, Deus propõe para Adelino que ele seja pai, então tem a ação do plano espiritual para ajudar que isso aconteça. As vibrações contraditórias e subversíveis das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio comprometem os nossos melhores esforços e muitas vezes fica difícil de atuar, né? Mas quando ainda além da posição ruim da pessoa permite que espíritos obsessores ou espíritos na mesma faixa vibratória daquele desequilíbrio se associem nessa pessoa, fica um pouco mais difícil para os amigos espirituais ajudarem. Mas sempre eles estão sem
vontade de parar. Sempre estão dispostos a nos ajudar. E aí, nesse caso aqui, depois de bastante conversa com Adelino, com Segismundo e com a própria Dalva, que seria a mãe nessa encarnação, a gravidez aconteceu. Aí André Luiz comenta: começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos. O que são isso? Pessoas que nascem com defeitos físicos, né, com defeitos psíquicos. Da onde vem? Né? Sabemos que tem necessidade, merecimento, mas sempre vai ter a atuação de Deus. Então, pessoas sem pernas, sem braços, né, com desequilíbrios do funcionamento do cérebro, tudo isso depende de um planejamento. Então, nada de novo, nada é o acaso. Então, um determinado indivíduo nasceu com uma grande paralisia cerebral e não consegue andar, não consegue falar, tem uma necessidade, né? Tem um porquê. E esse porquê sempre tem o dedo de Deus. André complementa ainda: todo plano traçado na esfera superior tem seus objetivos. Toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Isso também é importante. Por mais difícil que seja a nossa caminhada, a gente precisa ter, ou pode ter, essa noção de que a proteção sempre está ao nosso lado. Basta a gente querer, basta a gente permitir. Então, se eu mudo a minha maneira de ser, mudo a minha maneira de agir com o próximo, eu permito que essa ajuda do plano espiritual, que estava na minha programação ser desse jeito, mas eu consigo receber ajuda de modo muito mais eficaz. Então, todos nós, sejamos doentes, sejamos maldosos, sejamos bandidos, sejamos quem for, sempre temos a programação, a ajuda do plano espiritual e ainda as nossas escolhas. Então, quando eu mudo a minha escolha, o que eu favoreço? Eu ponho a minha antena para a ajuda do plano espiritual agir sobre mim de modo mais importante. Então, aqui para ilustrar, Centro de Planejamento de Reencarnação do Nosso Lar. Fizeram uma ilustração que é cheio, todas as máquinas que nós temos hoje, os computadores, aparelhos de som, as máquinas, tudo isso foi primeiro desenvolvido no plano espiritual e depois veio para a Terra, né? Através da intuição que os pesquisadores recebem durante o sono, durante os seus trabalhos. E aí tudo isso existe no plano espiritual. Então existe lá um local, né, cheio de computadores, de mapas da genética para escolher corretamente o corpo que aquele indivíduo vai ocupar. Aí, a mãe grávida, o que acontece? O espírito vai receber a alimentação física do corpo materno, certo? E o perispírito do Segismundo é ele que funciona como um molde do corpo que ele vai ter aqui no mundo material. É mais ou menos como se o perispírito do Segismundo, que regrediu, ficou no formato de um ovo, assim, mas ele funciona como se ele fosse um grande ímã, e as células do corpo, que vão formar o corpo, são limalhas de ferro. E esse ímã atrai de acordo com a forma do perispírito do Segismundo. Então, quem nutre o corpinho que está se formando é o organismo materno, pela placenta, pelo cordão umbilical, e quem dá a forma para esse corpo é o perispírito do Segismundo. Como todos nós trazemos as nossas experiências plasmadas no nosso perispírito, então se eu tenho doenças, chagas, problemas que eu fiz na outra vida, isso pode estar impregnado no meu perispírito. E aí, na hora de eu formar o corpo novo, que eu estou reencarnando, naquela parte do coração do Segismundo, que ele trazia essa mácula, essa nódula na parte cardíaca dele, as células do coração dele não serão células corretas. Então, quem funciona como modelo é o perispírito. E quem acolhe, quem nutre, é o corpo materno. Aí, o André Luiz, ainda espantado com aquela redução do espírito e com a formação do corpo, Alexandre fala para ele: lembre-se que
reencarnação significa recomeço. E todo recomeço tem que ser do início. Então não adianta, não tem como o perispírito chegar já no bebê formado, né, ou uma criança de 7 anos e colar. Então precisa ter essa redução para ele recomeçar essa nova encarnação. E outra coisa que a gente tem que lembrar, que as pessoas diariamente, todos nós, a gente se alimenta de comida, né, da parte alimentar, mas a gente se alimenta das energias, das formas de pensamento. Então, se eu tenho um pensamento pessimista, formas de pensamentos, energias de pensamento são energias ruins. E eu me alimento disso, através do meu perispírito, ele absorve isso daí. E pelo contrário, se eu sou otimista, se eu tenho bondade, se eu trato os outros com carinho, eu tenho em torno de mim formas de pensamentos positivas. Então, eu também me alimento disso. E a mesma coisa acontece quando eu encontro alguém. Qual de nós não passou, está de repente meio triste, melancólico, chega alguém sorridente, boa praça, que gosta de conversar com a gente? É bom demais, né? Que a gente se alimenta dessa energia. Da mesma maneira que a gente manda energia para fora de nós. Se isso acontece entre nós, nos relacionamentos interpessoais, imaginem vocês numa gravidez. Então, quando uma mãe chega para mim e fala: doutor, briguei com meu marido e aí fiquei muito ansiosa, muito angustiada, será que isso faz mal para o meu bebê? Aí eu falo: faz, né? Tenta não brigar de novo, tenta não ficar triste, é difícil, mas essa energia gerada ali também vai fazer mal para o seu bebê. Por quê? O perispírito do reencarnante está no útero dela. E ela, naquela energia ruim que ela desenvolveu, vai passar alguma coisa para o bebê também. E aí, na hora de explicar, eu falo uma linguagem mais técnica, que vai produzir substâncias que vão dar uma desequilibrada no seu bebê, mas na verdade nada mais é do que esse alimento energético que a mãe vai passar para o bebê. Ok? Então, isso mostra pra gente a importância de uma grávida tentar se controlar nos excessos. Não só a grávida, mas a família inteira da grávida, né? Porque está chegando um serzinho, tá voltando para aquela esfera familiar, mas ainda com toda a capacidade de influenciação de energia, de sentimentos muito forte. Porque ele está dentro do corpo da mãe. Então, se a mãe está preparada, se ela faz as coisas corretamente, a gravidez, a gente observa isso. A gravidez evolui muito bem. Se a mãe está angustiada, deprimida, não está com um relacionamento bom, ou abusa de remédios, usa álcool, usa cigarro, ela está numa faixa vibratória ruim. E a gravidez geralmente vem com problemas. Okay? Então, esse caso do Segismundo eu achei muito interessante para ilustrar para a gente essa intensa atividade que os amigos espirituais têm na concepção de uma criança e na chegada de um espírito nesse novo corpo, certo? Baseado nisso, a gente vendo todo esse trabalho, toda essa importância que a mãe tem que ter, que o pai tem que ter, que a família também precisa ter, a gente vai falar sobre um tema que é triste, pesado, mas ele é comum nas nossas vidas, que é o aborto. Então, existem alguns tipos de aborto, não é a minha intenção falar da parte médica aqui, mas a gente vê abortos principalmente espontâneos e os provocados. Então, a gente vai pincelar aqui sobre o aborto espontâneo propriamente dito. O que é isso? O casal quer ser pai e mãe, eles planejaram a gravidez, engravidaram, está vindo bem, os exames estão vindo ok, de repente a mulher faz uma ultrassonografia e o coração não bate mais no bebê. Então é um susto, é muito ruim, tem que fazer um procedimento depois para interromper a gravidez e depois pode ser que engravide e fique tudo bem. Mas naquele momento houve um abortamento espontâneo propriamente dito. E aí o que a espiritualidade vem nos mostrar? Que existem sempre entidades espirituais que no passado adquiriram débitos com a lei universal na área do renascimento. Aqui, ó. Ou aquele casal adquiriu um débito com essa lei do renascimento, nessa área do renascimento, ou o próprio espírito está reencarnando. Então, por exemplo, uma mulher
que sei lá, na Idade Média provocava abortos, né? Ou um homem que era médico e provocava abortos, ou aquele espírito que vai reencarnar também assassinou algumas pessoas, ou mandava matar alguns que engravidavam. E aí tem um comprometimento com essa lei de vida, lei de renascimento. E aí reencarnam, apesar daquele casal estar querendo a gravidez, do espírito também, só que eles trazem no perispírito deles, de cada um, esse débito. E esse débito precisa ser retirado, né? Deus não falou que a gente vai... Jesus não falou que iremos pagar centil por centil dos nossos débitos. Então, se eu trago esse problema dentro de mim, de débito em relação ao renascimento, às vezes eu entro numa gravidez e essa gravidez não evolui bem, para eu poder aprender a valorizar a importância que é a vida. Mas não resta dúvida que esse espírito que ia encarnar nesse embrião tem um relacionamento com o pai e a mãe. Tá? Os três personagens aqui têm algum débito entre eles, alguma história entre eles. Não existe o acaso, né? Peguei e escolhi essa pessoa e essa outra, e um espírito que está querendo reencarnar para passar por isso. Não, tudo tem o seu merecimento. Então a gente volta de novo na lei de causa e efeito, né? O que eu plantei, eu colho. E essa colheita, nesse caso de um aborto propriamente dito, né, espontâneo propriamente dito, esses três personagens, eles têm algum relacionamento na sua história. E aí, passado esse momento, tanto o espírito que desencarnou nessa gravidez, quanto o espírito de pai e mãe, ele vai sofrer uma evolução e vai passar a valorizar de modo diferente essa oportunidade de reencarnação. Certo? Depois a gente tem ainda um tipo de aborto espontâneo, aparentemente espontâneo, só que ele é provocado mentalmente pela mãe. Então, uma mãe que não se sente preparada, uma mãe que dá importância para as coisas diferentes da maternidade, coisas materiais, relacionamentos variados, e ela não se sente pronta para a maternidade, mas chegou o momento da vida dela que ela precisa passar por aquilo, e às vezes, inadvertidamente, sem fazer a proteção, ela engravida. E aí, a postura dessa mãe em relação ao seu comportamento e os seus pensamentos vai promover um problema, uma alteração no desenrolar da gravidez. Então, aparentemente, ela estava também grávida, engravidou sem querer, estava fazendo pré-natal e de repente o coraçãozinho também parou de bater. Mas pode ser pela postura dela, até a postura mental. Então, de novo, no livro Mensageiros da Luz, né, aqui eles tratam de um caso, não mais do Segismundo, mas do caso de uma mulher que ela já tinha tido 2 abortamentos e estava grávida de novo. E essa gravidez para ela era um chamamento que Deus estava dando para ela mudar a postura de vida. Ela tinha uma vida completamente presa à vaidade, só pensava no corpo, se relacionava com vários homens ao mesmo tempo, usava da bebida, usava da droga. E aí era uma chance que algumas pessoas às vezes têm de engravidarem e mudarem esse comportamento e depois continuam o resto da vida de um modo diferente. E aí a equipe espiritual estava lá tentando ajudar. Só que aí o que eles disseram? Quando o desequilíbrio se encontra na esfera do pai, que era o caso do Segismundo, né? Ou até por entidades obsessoras, é mais fácil para a gente, do plano espiritual, atuar e resolver. Agora, quando o desequilíbrio é no campo materno, aí vem o livre-arbítrio. Quando o desequilíbrio é no campo materno, a gente não tem muito o que fazer. Então a gente tenta dar conselho, a gente fala para um familiar, para esse familiar interceder para essa pessoa não abusar, mas a gente não consegue, não pode, não tem o direito de entrar na mente dessa grávida e falar, para de fazer isso. Não é assim, né? Uma das coisas belas do Espiritismo que mostra para a gente desse amor de Deus por nós é que Ele respeita sempre as nossas escolhas, por mais erradas que possam ser, né? Ele sempre dá a chance da gente
conduzir a nossa vida. E aí, quando esse desequilíbrio é nesse lado da mãe, fica muito difícil da equipe espiritual responsável por aquela reencarnação de agir. E aí eles comentam: a infeliz deixou-se empolgar pela ideia de vaidade, de gozar a vida, e ela, por essa postura, ela imantou-se a entidades. Nem sempre são obsessores, cobradores do passado, mas se atraiu para ela entidades que estão no mesmo padrão vibratório. Sabemos que tem espíritos que ainda se satisfazem, né, desencarnados, se satisfazem com a energia da droga, com a energia do álcool, e eles procuram quem está atuando assim encarnado, para poder receber essas sensações ainda. Então todo mundo, alguém já ouviu alguma vez alguém falar que quando eu bebo um copo de cerveja, eu estou sozinho. Já no segundo eu já estou acompanhado, né? Segundo, terceiro, quarto, e assim vai. E a companhia vai aumentando. Então, essa grávida aqui, ela, por esse padrão ruim dela, além da parte mental dela estar desequilibrada, ela ainda tinha companhia de outros espíritos que estavam atrapalhando ainda mais. E aí, o que eles falavam? A organização fetal não se encontra em condições de continuar. Então, se ela mantiver de novo, sair de novo hoje à noite, usar a bebida alcoólica novamente, esse feto não aguenta. Tanto da parte biológica e química, que o álcool ele agride a placenta, o álcool agride as células cerebrais do feto, o cigarro, a nicotina faz com os vasos sanguíneos se fecharem, vai menos sangue para o bebê, vai menos oxigênio para o bebê, quanto de toda a parte energética daquele caso. Além dela não estar querendo a gravidez, que poderia mudar o rumo da vida dela, ainda tinham essas entidades que pioravam a situação. Então, o responsável por aquele caso conta para o André Luiz, né? Nossa irmã afunda-se cada vez mais nesses desequilíbrios destruidores. Os seus desvios sexuais nos últimos dias, mais a quantidade exagerada do álcool, não estão permitindo o bebê se manter vivo intraútero. Então, apesar de todo o esforço que eles tiveram para tentar manter aquele feto dentro do útero, para ele, lembrem lá atrás, cumprir todo o planejamento reencarnatório dele, foi feito todo aquele trabalho de ver o mapa genético, escolher o espermatozoide, escolher o óvulo, e aí o espírito reencarna, desenvolve o corpo, e tudo é bloqueado, né? Tudo é abortado, como o próprio nome diz. E aí o que acontece? Se aborta, surge um novo débito na vida dessa mulher, ou na vida de um espírito que por um acaso não esteja querendo vir, que é o próximo caso. Então aqui, aparentemente, apesar de ser um aborto espontâneo, ele se consumiu, ele se fez por conta dessa postura desequilibrada da mulher. Do mesmo modo, a gente tem um aborto aparentemente espontâneo, só que é provocado pelo espírito reencarnante. Ok? Como nós sabemos, as ligações familiares são frequentemente palco de reajuste do passado. Né? Todos nós sentimos isso na pele. As nossas famílias não são famílias perfeitas. As nossas famílias são sempre palcos de reajuste. Deus coloca entre nós, por mais amor que a gente tem um pelo outro, devedores um do outro do passado, né? Não tem também a história do acaso aqui. Então, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus primos e tal, sempre tem esse relacionamento de resgate desses débitos, certo? E aí, tudo fica mais fácil com o esquecimento do passado. Então, aqui eu achei interessante na frase, os vínculos pretéritos dos desafetos que necessitam se perdoar encontram a anestesia do passado, anestesia do pretérito, a condição predisponente para fazer a cirurgia psíquica e eliminar o abscesso do ódio. Então eles usaram aqui termos médicos, mas para ilustrar que o esquecimento do passado propicia a gente uma chance de a gente mudar a nossa cabeça, mudar a nossa maneira de pensar e mudar a maneira de enxergar aquele devedor que era meu devedor, eu o devedor dele, não importa, mas a gente esqueceu do passado, por isso que é importante o esquecimento desse passado, e aí eu consigo conviver com algum
inimigo meu, de modo a eu tirar esse abscesso, né, que abscesso é o pus, do ódio. Eu deixo o ódio de lado. E aí o que eu consigo? Resgatar os meus débitos e o meu familiar também. Então a gente vê, vocês experimentam isso no dia a dia de vocês, familiares difíceis, né, familiares que a gente briga, se a gente tentar lembrar que existe a necessidade da gente caminhar junto na família e a gente tentar perdoar, exercer mais ainda esse movimento de perdão, vai ser bom para a gente sempre e para o outro, né? Então a gente consegue resgatar os nossos débitos do passado. Então todos nós temos a possibilidade de escolher o nosso futuro. A gente pode escolher acertar, errar, avançar, recuar ou progredir. Só que a gente não pode esquecer do seguinte: decidir vem sempre com o peso da consequência. O que eu decido vai gerar uma consequência para mim. Se eu decido uma coisa boa, a consequência é boa. Lógico. Se eu decido uma coisa ruim, a consequência geralmente é ruim. Então toda escolha que eu faço, seja no âmbito familiar, seja no âmbito pessoal, profissional, toda escolha eu tenho que saber que eu tenho essa responsabilidade. Isso é bom? É bom. Porque eu imaginar que o meu problema de vida é fulano, eu não consigo resolver o fulano. Então eu vou sempre ter um problema na minha vida. Agora, se eu sei que o problema da minha vida eu posso resolver através das minhas escolhas, já uma grande parte desse problema ele pode ir embora. Basta eu mudar o meu padrão mental e o meu padrão de comportamento. Então aqui mostra que o espírito, quando reencarna, ele está esquecido do passado, antes de reencarnar. Mas quando ele entra em contato no corpo da mãe, naquela teia fluídica, que ele fala aqui, há espíritos que se posicionam sempre de uma forma reiterada em não reencarnar. Ele não quer reencarnar, tem medo de reencarnar, porque o sofrimento que ele apresentou, que ele teve na outra vida foi tão grande, ele não quer reencarnar, não quer, mas aí é convencido, é protegido, conduzido pelos amigos espirituais, e ele vem. Mas só quando ele chega no corpo da mãe, e aí reacende aquele problema que ele tinha com aquela pessoa, problema lá de trás, e aí volta aquele turbilhão de emoção negativa e ele não aceita, né? Não consegue permanecer naquela gravidez. E aí ocorre o processo de aborto espontâneo, por conta dessa decisão daquele feto, daquele espírito reencarnante. Ele fala: não quero mais, vou-me embora. Só qual é o problema dele fazer isso? De novo, vamos lembrar lá atrás, teve toda a preparação, planejamento, ajuda, toda uma ação do plano espiritual para que ele viesse, tivesse a encarnação, tivesse os problemas e soubesse lidar com isso. E no iniciozinho ali, de começar essa encarnação, ele decide não vir mais. O que ele fez? Ele adquiriu mais um débito para ele, né? Ele tirou a própria vida, né? Ele se suicidou. Então é um débito maior. Então é um abortamento que aparentemente era espontâneo, mas foi provocado por essa vontade ou por essa não vontade do espírito de reencarnar. Doenças congênitas e o aborto. Isso aqui, esse é um dilema grande para a gente obstetra, porque algumas malformações dos bebês estão amparadas por lei para que seja interrompida a gravidez. Eu, instintivamente, não sei porquê, lógico que a gente sabe porquê, que vem do conhecimento que a gente tinha lá de trás, sempre que alguma mulher falava: então eu estou com um feto sem cérebro, um bebê anencéfalo, eu quero interromper a gravidez, posso? Poder você pode, mas eu não te recomendo. Não recomendo. Eu falo para ela, eu acho que quem decide se acaba uma gravidez ou não, essa decisão é muito difícil da gente tomar. Então, Deus tem que estar sempre no comando. Então, se a sua gravidez, se o seu bebê não tem cérebro, e ele vai sobreviver até o 7º mês de gravidez, até o 8º, ou se ele vai nascer e vai morrer em seguida, não cabe a gente, não cabe a mim, médico, não cabe a você decidir isso. É muito difícil essa decisão. Por quê?
que eu imaginava que tinha algum motivo para aquilo acontecer. E depois, lendo aqui, eu vi que tem, né? Alguns espíritos precisam passar por um tempo só durante o útero da mãe para poder resgatar um débito final, ou ele está com um problemão, uma dívida grande, e tem que passar por uma gravidez que não vai adiante para ele aprender a importância da vida, e aí a mãe resolve interromper a gravidez antes da hora. Então aquele feto provavelmente ia morrer com 8 meses dentro do útero, e aí vamos tirar, tudo bem. Mas se não morresse com 8 meses, morresse só depois que nascesse, e a mãe, aos 3 meses de gravidez, aos 4, ela resolve o que quer fazer. De novo entra o quê? Livre-arbítrio. A mulher tem direito de interromper sua gravidez? Tem. Mas, de novo, a minha escolha, ela vem com o peso da consequência. Então, ela precisa saber, deveria saber, que ela interrompeu uma gravidez mesmo num feto mal formado, que não tem cérebro. Isso vai ocasionar para ela um débito. Uma coisa para ela responder de novo lá na frente. Tá? E a gente vê algumas decisões de algumas pacientes, às vezes por lesões nos fetos, que são lesões graves, são. Às vezes nasce sem os braços, às vezes nasceria sem as pernas, às vezes nasce com o abdômen aberto, mas tem chance de tratamento, tem chance daquela criança crescer e sobreviver 3 anos, 5 anos, a gente não sabe, né? E ela decide que o feto tem uma malformação grande, e ela decide interromper a gravidez. Então isso, para a gente obstetra, é complicado, muito mais ainda para essa mulher que está passando por aquele momento. Mas se a gente sair do ambiente ali, eu estou grávida, e vir para olhar por fora, e com essa visão do espiritismo, sabendo que estou passando por isso que eu preciso, e esse bebê também, talvez ela mude a ideia de fazer a interrupção da gravidez. Por quê? Ela fazendo a interrupção, mais um débito ela vai adquirir. E aí, lembrem-se de novo da ajuda que a gente tem do plano espiritual, tanto na programação quanto depois. Todos os problemas que nós temos, tem sempre o nosso anjo, o nosso mentor, ou os nossos amigos espirituais a nos ajudar. Então, só tem uma maneira aqui boa de resolver esse problema do feto mal formado. Uma atitude que pode facilitar a assistência espiritual mais ampla, para eu conduzir, para eu criar uma criança com paralisia cerebral, para eu criar uma criança com uma malformação congênita grave, quando eu tenho a aceitação do fato. E aí eu penso, poxa, esse meu filho é mal formado, mas eu vou amar igual, né? Tem muita gente que pede assim, vou fazer, doutor, pede um exame para mim, para ver se meu bebê tem algum problema. Peço, sem problema, faz parte do meu trabalho. Mas se você souber que o seu bebê tem um risco enorme de ter síndrome de Down, tem um risco enorme de ter uma síndrome de Edwards, tem um risco grave de ter uma malformação, você vai deixar de amá-lo? Ela para e fala, não. Então, tá bom, isso que eu queria ouvir. A gente vai progredir a investigação, descobrindo, a pessoa já até se prepara para aquilo, mas ela não necessariamente tem que tomar a decisão de interromper, né? Por conta de toda esse desenrolar da necessidade da reencarnação. Então aqui é uma maneira até dos obstetras e de todos nós, ao conversarmos com um familiar que tem um bebê com uma malformação grave ou não, de deixar essa decisão para Deus. Deus vai mostrar sempre o caminho, né? Talvez aquele feto que você esteja querendo interromper a gravidez, ele nem sobreviva mais 15 dias, mas aí quem decidiu foi o pai, não a gente. E aqui é um assunto difícil para mim, para muita gente, né? Talvez tivesse que ter uma aula só para isso aqui, uma hora de conversa sobre esse assunto, que é o estupro. Então, o estupro é um crime hediondo, é uma dificuldade que quem passa é gigantesca, mas ela existe, né? Essa dificuldade. Então, o estupro acontece, e como é que a gente se comporta em relação a ele, né? Uma bandeira levantada pelo feminismo, que começou a ser mais influenciada por causa do estupro,
é aquela história de assim, meu corpo, minha lei, né? Meu corpo, minha decisão. Então eu vou pedir para vocês de fazer um esforço, né? um exercício de tentar olhar o estupro de um modo diferente, né? De um modo mais completo, não somente olhando vítima e agressor. Então vamos lá. Cada um de nós, ao reencarnar, a gente traz impresso no nosso perispírito as nossas chagas, os nossos defeitos, os nossos erros. Está impregnado no meu perispírito. Tudo que eu faço fica marcado nas páginas do tempo e também nas minhas próprias páginas. Ok? A somatória dessas experiências que eu tenho, nem sempre eu fui só mal. Eu já fui mal, fui bom. Então essa somatória de experiências vai impregnar o meu perispírito e isso gera um campo energético. E esse campo energético eu mando ele para fora. Ele vem de dentro do meu corpo e vai para a superfície. Então tem pessoas que são constantemente tristes. Nada alegra essa pessoa. Pode ser que no passado dela ela teve tanto problema, tanta dificuldade, e o perispírito ficou impregnado dessas coisas tristes, e hoje ela não consegue se libertar disso, e ela manda para fora. A energia dela é uma energia pesada. E ao contrário, que eu falei do otimista, é uma pessoa que teve experiências legais, experiências de altruísmo, de caridade, ao longo das suas existências, e o perispírito dela fica impregnado de coisa boa e manda para frente energias boas. Então, se a gente pegar a jovem, que hoje é a vítima, essa jovem que vai ser estuprada, ela está impregnada no perispírito dela todo o problema que ela fez lá atrás. E ela emana essa energia. Então, existe uma outra lei, que é de atração, né? Nós geralmente somos atraídos pelos semelhantes, né? E a mesma coisa, se o meu pensamento é bom, se a minha atitude é boa, eu atraio bons espíritos. Se o meu pensamento é ruim, se a minha atitude é ruim, eu vou atrair maus espíritos. Então é sempre no teor de vibração. Então essa jovem, que hoje ela é a vítima, ela traz dentro dela essa energia de alguma coisa semelhante que ela vai passar agora, que ela fez. Então, provavelmente, será que ela estuprou alguém? Pode ser que não, mas provavelmente ela matou alguém. Provavelmente ela fez do sexo um grande desequilíbrio na vida dela no passado. Então ela traz com ela aquilo, e a vibração que ela manda, ela vai poder encontrar um momento na vida dela que aconteça esse evento. A gente sabe que pela lei divina não tem fatalidade. De qualquer modo, o estupro, ele nunca é programado. A espiritualidade não programa, não vem no programa planejamento encarnatório daquela pessoa que ela será estuprada. Não. De qualquer modo, sempre ele é condenado. O estupro é um crime que sempre será condenado. Só que, como essa mulher atualmente está emitindo essa vibração, e se ela passar por uma situação semelhante ao que ela fez com outras pessoas no passado, ela pode ser vítima agora dessa violência grande. Tinha como evitar? A espiritualidade tenta de todo modo evitar, mas às vezes não consegue, e aí essa vítima atual, ela acaba entrando numa situação semelhante ao que ela provocou em outra pessoa, e agora ela se torna vítima. E aí o que o Espiritismo diz? O crime está feito, não tem como a gente voltar atrás. A gente tentou proteger essa mulher de sofrer essa violência, mas aconteceu. Então, a partir dali, a partir daquele evento, o que nós devemos fazer para não aumentar o problema? Então, o agressor atual, o estuprador, ele vai responder por isso nessa vida ou na vida futura. Sempre sabemos que a resposta vai ser dada, né? E essa vítima atual, a gente pode lembrar, pode imaginar que ela fez alguma coisa lá atrás que propiciou ela passar por aquilo. Não que ela mereceu aquilo, mas propiciou ela estar numa situação que ela sofreu essa violência. E aí, sofrida a violência, nós da área da saúde, né, médicos, enfermeiros,
temos algumas atitudes e atividades que a gente faz para uma vítima de estupro. Primeiro, medicações para evitar que ela pegue doença sexualmente transmissível. A AIDS, a hepatite B, a sífilis e o uso de anticoncepcional, que a gente chama de anticoncepção de emergência. Então, a vítima de estupro, se ela for numa unidade de saúde e essa unidade de saúde não for a referência, ela vai encaminhar para uma referência. E aí, o primeiro procedimento que a gente faz é proteger essa mulher das consequências do estupro. Só que a gente sabe que uma grande parte das mulheres estupradas não tomam essa atitude numa unidade de saúde, muito menos de numa delegacia, para poder processar o estuprador, para poder ser tratada. Então, uma grande parte dessas mulheres que sofrem um abuso sexual acabam ficando desprotegidas. Ficando desprotegidas, pode acontecer o acontecimento de uma gravidez, certo? E nessa gravidez, acontecendo, como é que a gente deveria se comportar? Não é um assunto fácil, não sei se acontecesse isso comigo, se eu fosse uma mulher, se eu agiria dessa maneira, ou se acontecesse com alguém da minha família, se eu agiria da mesma maneira. Mas é para a gente pensar, não agir corretamente, como Jesus espera e Deus quer que a gente faça ao pé da letra, mas pelo menos a gente tentar colocar nas nossas atitudes o amor em primeiro plano. Então, acontecida a gravidez, o espírito que está reencarnando aqui, ele não tem culpa do estupro, concorda? Né? Não foi ele que cometeu a violência. Então, o espírito que entrou nessa história, provavelmente tem um relacionamento de passado com essa mulher e com o próprio estuprador, mas ele entrou nessa sem culpa. Então, ele não merece ser castigado ou agredido por conta de uma agressão que o homem fez com essa mulher. Então, o inocente, não é inocente, a gente sabe, mas na participação dele, ele não teve culpa nesse momento do estupro, ele não mereceria ser abortado, porque não foi ele que promoveu essa violência. Aí, o aborto provocado por conta de um estupro, ele, na verdade, algumas pessoas imaginam que vai dar um alívio para essa mulher. Algumas podem até apresentar um alívio, mas uma grande parte delas aumenta o sofrimento. Que qualquer aborto, a gente já vai falar daqui a pouquinho, ele causa problemas sérios na mulher, né? Causa problemas sérios no feto, no espírito que estava tentando reencarnar. Então, se eu tenho uma violência grande, que é o estupro, e além disso eu provoco um aborto, eu aumento essa carga de sofrimento. Ok? Ninguém é mãe ou filho de outrem por casualidade. Essa explicação toda, eu esqueci de falar, está no livro Gestação, Sublime Intercâmbio. Não é um livro psicografado, é um livro escrito por encarnado, que é o Ricardo de Bernardi. E ele trata desses detalhes da gravidez, do abortamento, com uma didática muito, muito interessante. E foi ali que eu comecei a olhar um pouquinho para o estupro de um modo diferente. Condeno ainda, lógico, mas eu comecei a olhar de um pouquinho diferente. Então essa parte aqui é também interessante. Ninguém é mãe ou filho de outro por acaso. Então, se aquele espírito veio resultado de um estupro naquela mulher, naquela família toda, tem, de novo, algum motivo. A vítima do estupro, ela poderá ter ao seu lado, no futuro, quem sabe, um arrimo para ela ou um grande consolo para ela. A gente não tem como prever o futuro. Então, esse filho que viria para ela, ele poderia, na velhice dela, na evolução da vida dela, ser um grande amigo. Então, se a gente escolhe fui estuprada, vou matar essa criança, eu perco essa chance dessa criança virar meu filho ou a minha filha e crescer junto comigo e me dar luz. Né? A gente lembra que o acolhimento e a ajuda do plano espiritual sempre vai ser grande. Então, onde tem o bem, a espiritualidade vai agir para tentar, onde tem o mal, a espiritualidade vai tentar agir para transformar em bem. Quem sabe essa criança que nasceria de um estupro não vai ser o grande amigo e o grande cuidador dessa mulher numa vida futura. Quando isso não é possível, se a jovem for emocionalmente incapaz,
uma mulher bem jovem, uma mulher adulta, mas emocionalmente ela não dá conta daquela história, o ideal é que deixe a gravidez desenvolver, nascer a criança e doá-la para adoção. E o melhor ainda, se fosse essa adoção, que essa adoção fosse feita por alguém da família dessa mulher ou da amizade dessa mulher. Porque o espírito que está vindo ali tem relacionamento, tem uma história no passado com essa mulher. Então, se ele conseguir, mesmo que indiretamente, conviver com ela durante essa encarnação, talvez ajude a resgatar problemas dos dois lá do passado. Ok? Fácil? De jeito nenhum. Não sei como é que eu me comportaria, mas é uma maneira da gente olhar um pouquinho diferente para o estupro e o que eu faço dele. Agora, a mulher foi estuprada, fez o aborto, a gente condena? Também não. A gente acolhe, né? Mas essa moça, infelizmente, ela adquiriu mais um problema no seu processo evolutivo. E quais são as consequências de qualquer aborto provocado? Ou pelo pensamento da mãe, ou pela não vontade do espírito reencarnante, ou pós-estupro, ou por uma criança, um feto com malformação. Isso gera consequências. Qualquer evento que a gente faz com rigor, com violência, sempre gera consequências normalmente ruins para a gente. Tá? Então, a sensação de vazio interior, mesclada com o sentimento de culpa, consciente ou inconsciente, frequentemente acaba determinando nessa mulher um padrão de vibração muito baixo. Então, ela entra num quadro de tristeza. Por quê? Ela engravidou, ela teve a sensação de ter alguém crescendo dentro dela, e aí ela experimentou sentimentos de raiva daquela pessoa que estava vindo dentro dela, e aí resolveu abortar, provocou o abortamento. Só que, de qualquer modo, vai gerar nela essa sensação de arrependimento, de culpa, né? Porque ela acabou, às vezes, algumas se sentem criminosas. E, na verdade, se a gente olhar o pé da letra, ela matou uma criatura que estava viva no útero. Então, traz para essa mulher um desequilíbrio emocional, e ela entra num quadro depressivo importante. Associado a isso, a raiva do espírito que estava tentando reencarnar, às vezes pode criar um momento de obsessão complexo. Então o espírito estava a reencarnar, a mãe vai lá e aborta, e ele começa com raiva querer revidar a mãe, e formam esses processos obsessivos, às vezes difíceis de serem quebrados. Então isso é uma consequência de um aborto provocado, uma das consequências. A mãe, ela vai apresentar em diversos níveis distonias de energia, e aí as células do perispírito dela começam a ficar enegrecidas, umas manchas, e essas manchas elas irão acompanhar essa mulher. Quando ela desencarnar, vai ficar essa mancha, essa lesão no perispírito, e que às vezes, para recuperar isso, para limpar o perispírito, só uma nova reencarnação, e às vezes com caráter expiatório. Imaginem vocês quantas manchas não tem um médico que é aborteiro. Médico. Quando a gente se forma em medicina, nosso grande objetivo é preservar a vida. E aí o médico, que era para preservar a vida, ele ganha o dinheiro dele causando aborto. Cada aborto que ele faz é uma mancha no perispírito. Cada aborto, provavelmente tem alguns, né, que fizeram tantos que o perispírito vai ser todo preto. Por quê? Está ferindo a lei principal de Deus, que é a lei de vida, né? A vida aqui na Terra, encarnado, eu enxergo assim, é uma grande escola. A gente está aqui para aprender, através das partes boas, através das partes ruins, através dos relacionamentos, e está para aprender. Quando eu não tenho essa chance de aprender, eu perco bastante. E quando eu tiro a chance de alguém viver, é uma violência muito grande. Então, imagine vocês o perispírito de mulheres que abortaram 8 vezes, porque alguns, não sou contra o feminismo, mas algumas defensoras do feminismo que dizem: eu não vou usar anticoncepcional, eu vou engravidar, e se eu engravidar eu aborto.
engravidei de novo, vou abortar. Mas tem método para você evitar. Por que você não usa? Não. Meu corpo, minha regra. Meu corpo eu mando. Ok, você manda. Só que o resultado você também que tem que responder. Não sou eu que vou responder pelo que você faz com o seu corpo. Então esses desequilíbrios energéticos, quando a gente faz quando atua provocando o aborto, gera essas manchas no perispírito de quem o faz, ou seja, da mulher, ou seja, do provocador do aborto. A reação da natureza, isso aqui também é muito interessante, a reação da natureza sempre se faz proporcional à intencionalidade da ação. Se eu fui abortado, eu causei aborto? Não necessariamente. Se eu morri com um tiro, eu dei um tiro em alguém? Não necessariamente. Não é olho por olho, dente por dente, né? A resposta que eu tenho para as minhas ações são proporcionais à intenção que eu tenho. Às vezes eu matei alguém no passado para defender minha família. Então eu tenho que responder pela morte dessa pessoa? Tenho. Só que a intenção de matar era para me proteger. Então eu tenho uma atenuação dessa culpa e desse pagamento. Agora, se eu intencionei matar alguém para ficar com a herança desse alguém, para roubar a mulher desse outro alguém, para roubar as terras desse alguém, aí a minha intenção foi ruim. Então, meu débito é maior e o meu pagamento também, consequentemente, vai ser maior. Então, a natureza, ela vai ser proporcional a isso, a intenção que eu tive de causar aquele mal. Então, a gente nunca pode dizer que vou pagar exatamente com o que eu fiz. Então, espíritos que se recusam sistematicamente a reencarnar para fugir de uma determinada situação, eles vão ter, às vezes vão ser chamados a participar de uma gravidez que não vai evoluir, né? Num casal que precisa passar por aquela situação, ou aquele espírito com tanto problema que não quis reencarnar, ele compulsoriamente vai ser colocado numa gravidez que não vai evoluir, para ele experimentar a importância de de reencarnar, né? A importância de estar vivo, de viver. Então essas são as consequências que foram bem tratadas de novo no livro A Gestação Sublime e Intercâmbio. E aí eu volto no primeiro slide, para a gente já concluir daqui a pouquinho, para relembrar o início. O que a gente falou no início, né? Isso está muito dentro da gente, o perdão. Quando eu pratico o perdão, quando eu deixo passar esses problemas do pretérito, essas dificuldades de relacionamento entre um espírito que está para reencarnar e a mãe, ou o pai que não quer receber o filho que está chegando, se eu exerço o perdão, eu permito que a minha evolução, que a minha programação evolutiva, ela aconteça de um modo positivo. Então a necessidade da gente perdoar 70 vezes, 7 vezes, e a gente quebrar essas algemas, tem uma importância grande no nosso dia a dia, incluindo, né, essa reencarnação, e explica-se os abortamentos, em grande parte. Então, quando eu fui fazer esse estudo, né, fui ler a respeito do aborto, da reencarnação na ótica espírita, eu vi que são realmente importantes lições sobre a necessidade e a grandiosidade que a gente tentar praticar o perdão. E aí a gente pode concluir o seguinte: se eu quero construir alguma coisa, não adianta raiva, não adianta rancor, não adianta vingança, só isso aqui reconstrói, só o amor. A palavra é pequena, mas tem uma importância gigante para a gente, todos nós já sabemos. Então, para reconstruir, até nos casos de problemas grandes, todas as situações mais esperadoras que a gente passa, só temos uma reconstrução nossa através do amor. Só o tempo para cicatrizar feridas. Tem feridas que são muito doloridas, né? Sangram muito tempo, incomodam muito tempo, mas o tempo resolve. Então, coisas que nós fizemos lá atrás, que machucaram, ou que a gente sofreu, ao longo do tempo isso vai cicatrizar. Então, a gente pode se dar uma chance de utilizar o perdão para que, com o tempo, a gente esqueça disso, do que aconteceu.
Então, é uma chance que a gente tem que dar para a gente. A gente não precisa responder com a mesma intensidade e da mesma forma com qualquer problema que aconteceu com a gente. Até porque, se alguém nos agrediu, alguma a gente aprontou lá atrás. A gente não está bonzinho na história e vem alguém e aponta o dedo para a gente, do nada. Né? Eu não acredito nessa possibilidade de eu estar andando na rua e olhar para minha cara e falar: você é mal, você errou comigo e tal. Provavelmente a gente fez alguma coisa, se não nessa vida, em outra vida. E por fim, só o perdão para permitir a reparação necessária e assim possibilitar a nossa ascensão evolutiva. A gente está aqui para crescer, a gente está aqui para evoluir, ou a gente está aqui para ficar estacionado. A escolha é de cada um. Mas com a prática do perdão, lembrando que perdão não é esquecimento, é só deixar passar, deixar para lá, olhar diferente. Com essa possibilidade, com a prática do perdão, a gente vai ter sim essa possibilidade de evolução. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês.